E aí, pessoal, beleza? Ó, pode embarcar, pode subir, que hoje a viagem também vai ser daquele jeito. Vai ser uma resenha que eu já tava aguardando ansioso, eu nem dormi, já tava já com ansiedade lá em cima, no alto, um êxtase, igualzinho quando a gente vai chegar na garagem, a gente sabe que vai estrear a carro zero, vai tirar plástico do banco. Era com esse nosso convidadaço aqui, cara que, meu, eu vou falar pra vocês, dispensa comentários. Antes de eu apresentar eles, eu sei que vocês estão ansiosos pra saber quem é. Eu queria falar da Autoescola Oratório. A Autoescola Oratório, ela vem valorizando muito você que trabalha com empresas de ônibus. Em geral, você que é motorista, cobrador, fiscal, parte administrativa, manutenção. Você vai levar seu filho lá, sua esposa, seu amigo e presenteá-lo. Olha que legal, você apresenta seu crachá mostrando que você trabalha no fretamento, no turismo, no urbano, no rodoviário. O Pedro, lá da Autoescola Oratório, vai te ajudar a facilitar esse presente que você vai dar pro seu colega aí, pro seu amigo, pro seu parente, né? Então, se chegou lá, ele vai te dar um descontinho bacana, vai te atender legal e você vai poder também fazer até em 3 vezes no boleto. Por quê? Porque você trabalha na empresa de ônibus. Isso é a valorização que a Autoescola Oratório está te proporcionando. Procura o Pedro lá na Avenida Oratório, lá na Zona Leste e tamo junto. Agora, vamos lá. E aí, Antônio? Opa, ô Eduardo. Bom dia. Bom dia, cara. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem, a tua presença, cara. Aqui, sempre bom estar no meio de amigos, aqui né? é o mestre, Entra ó. ali, Ó, é isso. Não, aqui é o mestre. não, menos. Obrigado por você ter vindo. Não, eu que agradeço pela consideração, pelo convite, né? Já faz algum tempo que nós estamos aí. Vai, não vai, não vai, deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. E aí, como é que você tá? Como é que tá a vida? Eu tô bem, graças a Deus. Estamos aí, né? Na luta de sempre. E o Antônio No demais. meio, né? No cheiro de diesel. Agora vai acabar o cheiro do diesel, né? É, agora tá entrando os verdinhos aí. Vai acabando o cheiro do diesel, né? Agora é só elétrico. Elétrico, é o futuro, né? É o futuro chegando aí. E a gente vai falar muito sobre isso hoje com o Antônio, porque o Antônio, ele ao longo do tempo vem, né, vendo a evolução e dando treinamento. O Antônio, ele vai contar a história dele, a gente vai garibar um pouquinho dessa história, porque o Antônio tem uma gama assim de histórias, de resenha muito grande. Antônio, já pra gente começar, cara, assim, ó, o Antônio lá pequenininho, lá aquele menininho, onde que a veia entrou óleo diesel? Entrou óleo diesel. Poxa, ali, o mosquitinho daquela picadinha. É assim, né? Se você for olhar para trás, isso tá acabando, tá, Du? No passado, essa questão do caminhão, do ônibus, era passado de pai para filho. Sim. Os filhos se espelhavam no pai, o pai fazia questão, era uma profissão e tal, e aquele negócio, principalmente no sul do país, e sul, sudeste, era muito forte essa questão aí do transporte nesse formato. O meu foi um pouquinho diferente, porque meu pai não tinha nada a ver com o transporte, cara. Meu pai era dono de açougue. Mexia com carne. Nada a ver, né? E a paixão do filho era outra. Era outra, porque meu avô paterno, finado, o Barão, na apelido dele era Barão no sistema, né? O finado Barão, chapa 59. Olha a chapa dele, 59. Chapa 59, ele sempre foi caminhoneiro, né? Ele começou com caminhão, trabalhava com caminhão, viajou o Brasil todo, na época que o Brasil, a estrada era... Eu tô falando de década de 45, 50, 60, não estamos falando de agora, estamos falando de Anguera, que ainda era pista simples e daí por diante, né? Muita estrada de terra e de chão, mesmo batido. E eu pequeno, nasci em 72, ainda peguei no final do meu voo no caminhão, né? E eu pequeno, ele me pegava e colocava eu sentado na cabine do caminhão. Olha, foi a pior coisa que ele fez. Vixe, né? Já era. Aí já era. Aí ali... já era. E tem uma resenha legal, sabe? Eu tinha... Isso eu não lembro, né? O pessoal conta. Eu tinha uns 4 anos de idade e ele deixava dentro do caminhão. Quem é mais antigo lembra, né? Como é que era a chave do Mercedes-Benz? Parecia um prego, né? Então a chave estava lá no contato lá e eu... criança é curioso, né? Claro. E o caminhão ficava engatado, carregado, estava encarregado, engatado. Ele morava ali
Hoje tem a avenida ali fora do Lutifala. Antigamente não tinha aquela avenida fora do Lutifala. Ali era um córrego e tudo terra. E o caminhão ficava na beira do córrego. Ali na rua da Elisazur, ficava na beira do córrego ali. E eu tomo no botão de ignição, com a chave conectada lá, bati no botão de ignição e o caminhão engatado de primeira marcha, adivinha? Ligou. Aí ligou, aquele pulão pra frente e já foi. E ainda bem que ele tava próximo, ele pulou e conseguiu dominar, se não tinha descido já pra dentro do córrego, já de estreia, carregado de vidro. Nossa. Carregado de vidro. Ele trabalhava nessa época na São Pedro. Hoje é São Pedrinho, eu tenho até hoje na Guaicurus ali, em frente ao Poupa Tempo. Quem passa ali sabe de onde que eu tô falando. Antigamente era São Pedro, virou São Pedrinho, porque os filhos que assumiram depois tal, daí por diante. E foi assim, cara. Aí meu pai ficava doido, né? Porque meu pai queria que eu seguisse a profissão dele, tá? No açougue e tal. E pá. Eu fui crescendo, até ajudava meu pai no açougue. Mas eu gostava quando chegava a carreta para descarregar a carne. Seu pai queria que você cortasse, fizesse o corte fino e você cortava, era o giro do motor. Exatamente. Aí quando ia chegar a carreta para descarregar a carne, eu ficava esperando. Ver o cara manobrar e tal, pai. Aí eu já colava no motorista para conversar e pai, o cara via que eu gostava. Já vinha na resenha. Já vinha na resenha. Falando, caramba, esse moleque. Já fazia o podcast lá. Aí o cara via que eu gostava, abria a gabine, deixava eu entrar, tal, pá, dava aquela atenção. Eu ficava. Você lembra a tecnologia da época? Lembro. LK-111, 141. Era muito, 11 13, tinha muito, né? 13. O caminhão mesmo que meu avô trabalhava era um 2013, trucado, né? 2013. Era os caminhões da época. Ainda tinha os Fordão. Aqueles Fordão de construção, material de construção. Mas tinha uns ajeitados na época. Que hoje o pessoal vê aquele Fordão abandonado em material de construção. Mas quem é da época lembra que eu tô falando. Tinha os Fordão trucado, ajeitado, coisa boa. O nego colocava freio a ar, transformava todo o sistema dele em freio a ar, freio estacionário a ar, tudo bonitinho. Esses dias eu vi um assim. Tinha uns cuidados na época, né? Mas a tecnologia na época era essa, né? Era essa a tecnologia. A Mercedes-Benz na época dominava, né? Mercedes-Benz dominava o mercado. Então, comum era 11 13, 15 13. Eram os caminhões comuns que você via na época. E eu falando a rir, né? O pessoal transportava carne lá, entregava carne, porco e tal, essas coisas. Aí os caminhões chicolavam lá no açougue lá, né? Às vezes umas carretas, 111, esses caminhões aí. E aí seu pai ficava doido com o teu Ficava doido. Ele ficava doido. Não faz isso, não faz isso. Ficava doido, porque ele queria que seguisse o... E, pô, a açougue era dele e tudo. Mas meu pai era bem estabilizado, graças a Deus, né? Mas eu gostava de caminhão, né? E aí... Aí eu ganhei bicicleta, cara. Eu tinha bicicleta, uma Monark. Eu ganhei no álbum do Paulistinha. E aí a bicicleta... Eu andava de bicicleta, mas a bicicleta... Na minha mente, a bicicleta era um caminhão. Eu já passei por isso também. Eu tinha bicicleta e pra mim era um ônibus. Era um caminhão. Aí depois, o meu avô saiu do caminhão, faltando 5, 6 anos para ele aposentar, ele entrou na extinta Tusa, que ficava ali na Hermano Marquete. Né? De Garfacó, né? A pintura dela chamava atenção, né? Chamava atenção. Aquele verde... Isso, lindo. os proprietários lá, o seu Zé Deniglis, o seu Tebaldo, né? Deniglis, eram os proprietários lá, o Dr. Léo, que eram os antigos proprietários ali da Tusa, que é os donos da Deniglis, da concessionária Deniglis ali. E aí meu avô entrou no ônibus, cara. Aí eu fui direcionando do caminhão pro ônibus. Naturalmente. A turma reclama hoje de ver escala, né? A escala hoje vem aqui, né? E o cara acha ruim ainda. Antigamente aqui na garagem. E eu peguei essa época aí, a gente via no painel. Na garagem tinha um painel, as folhas, tal, a caneta. Você ia olhar lá, a escala. Então, por exemplo, quando meu avô estava de folga no sábado, ele ia ver a escala de domingo, né? Ele ia a pé, porque ele morava próximo, ali da Elisazur, ali. Onde ele morava? Onde é hoje o ponto final da Santa Brígida, 199D. Sei. Sabe onde é aquela praça? Na praça. Então, ali em Vilhório. Frente. Isso, ali em frente. Então ele ia a pé. Na época estava construindo ainda a avenida. Não tinha avenida, a avenida estava em construção. Então é toda aquela canteira de obra, né? De terra, aqueles tubos
espalhado pela aquele avenida toda, né? E quem tava lá era meu sogro fazendo essa avenida. Sério, cara? Meu sogro, Olha que legal. Meu sogro trabalhou. Trabalhou nessa obra, né? Muito que tempo. Bacana. Foi tempo essa construção. Foi tempo. E aí o que acontecia? Eu e a minha irmã, nós íamos de bicicleta. Junto com ele ainda a pé e nós de bicicleta. Só que na nossa mente a bicicleta era o ônibus. Aí a gente adiantava um pouquinho, parava, fazia que abrir a porta, né? Fazia o barulho. A coisa, quem olha hoje fala assim, ó, esse menino aí é retardado. Tem problema. Tem problema. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Mas, cara, era natural, velho. A ponto da esposa do irmão mais novo do meu avô, que era tenente da rota, fazer 2 uniformes pra mim. Ela fez um uniforme da Polícia Militar, ela era costureira, e ela fez um uniforme de motorista. Era o uniforme marrom já ou já era o azulzinho, o cinza, o que ela fez da polícia? Não, era o beijinho. O bege. Era o beijinho, camisa bege e aquela calça caque, né? Bege. Era bege e a calça caque na época. E aí eu comecei a intercalar, que eu gostava também de polícia. Eu comecei a intercalar, né? Quando eu tava com o uniforme de polícia, eu tava com o do... Você era o rodoviário. Do ônibus. E meu pai ficava doido, cara. Meu pai ficava puto da vida comigo. Por causa dessas coisas aí, você entendeu? E aí? Interessante que meu avô nunca forçou nada, cara. Meu avô não falava nada. Isso é bom ou não. Era natural, né, Antônio? Ele não tocava o barco normal. Na verdade é Deus, né? Já preparado. É Deus, cara. E eu ia, tal, e via aquele negócio e tal. Ele pegava carona às vezes no ônibus pra voltar pra casa. Se nós estivéssemos juntos, entrava. Eu ficava ali na frente, segurando no ferro ali, olhando e tal. E quando você ia dar as viagens com ele? Então, ele não levava. Mas assim, quando a minha mãe, antigamente, né, era pra fazer compra, esses negócios assim, mas era Lapa mesmo, Rua 12. E quem lembra ali na Lapa de baixo ali, era todos os pontos finais ali de ônibus ali. Tudo a Tusa, dominava ali os pontos finais ali na boca da estação ali, né? Então tinha linha lá, na época tinha o Piquiri, tinha o Moinho Velho, tinha o Morro Grande, foi uma linha mais nova que a Tusa fez, na época surgiu essa linha, na época foi o Morro Grande. Meu avô fazia o primeiro carro do Morro Grande, quando surgiu essa linha. Quando foi a avenida ficou pronta. Sim. Quando a avenida ficou pronta, era a linha curta e boa, que era só a avenida. Lapa de baixo, Morro Grande, não lembro o código da linha. E aí quando a gente ia na Lapa, calhava de, espera ver se é o vô que tá. E eu conhecia quando era o ônibus que ele trabalhava. A gente sente, né? Pelo pano, a capa de banco. Aí eu vi a capa de banco, mãe, é o vô, tem que esperar aqui, vamos pegar o vô. Puxa, aí era o auge. Ali era o auge. Aí chegava no pico, né? No pico. Aí era o auge pra mim. Eu também vivi muito isso. Então também. foi saído. Foi assim que a questão do veículo de grande porte, o ônibus, colou em mim. Mas interessante, eu não fui pro ônibus de imediato. Mesmo porque, como meu pai tinha um açougue lá, na época... tinha 17 anos quando ele se separou da minha mãe. Uhum. E ele foi trilhar outros caminhos, ele tinha condições, tinha outra açougue aí, e deixou um açougue lá, que era o Matliz, né? Conosco lá, para tocar. E aí nós fomos tocando açougue, meu avô já aposentado, meu avô paterno já aposentado, dando uma força lá para minha mãe, para nós, né, na época, e nós encaramos lá. Minha mãe, professora, depois virou diretora de Estado, e ela conciliava atividade pública com açougue. E você acabou virando açougueiro. E eu virei. E aí tocava lá também, né? E aí parece que aquele negócio do caminhão, do ônibus, começou a ficar meio de lado. De lado, porque a gente tinha que ver o que a família estava precisando naquele momento, né? E aí depois fui servir o exército, aí lá dentro do exército, oportunidade de estar em contato com o caminhão. Aqui na Vila Anastácio, eu fui logo pro Depósito Regional de Subsistência, cara. Olha os caminhões que tinha lá na época, 1990. Tinha D11, trucado, frigorífico. Tinha D11, carroceria. Entendeu? 1111, traçado, né? Você entendeu? E eu fui um cara, nunca sou melhor que ninguém, mas graças a Deus eu sempre fui um cara que tive uma facilidade de se entrosar com as pessoas. Comunicação, se entrosar com as pessoas. E de graça, o sargenteante foi com a minha cara. Mas quem não vai, Antônio? Não é puxando... Então, quem não vai, pô? Você é um cara da hora. Eu tô falando de um sargenteante, que era primeiro sargento antigão do Exército, de 90. É um cara que veio da época
Da época do militarismo mesmo, aqueles caras linha dura, ele era de Pelotas, do Rio Grande do Sul. O sargento Rubens, não sei se ele é vivo ainda, ele morava em São Vicente. Mas era lotado aqui no depósito, depósito regional de subsistência, aqui no Anastácio, na Lapa. E ele foi com a minha cara de graça, cara. E eu já habilitado, categoria C, né? Você conseguia tirar a habilitação antes, antigamente você já conseguia tirar a C. E aí eu comecei, eu não era motorista lá, eu trabalhava na reserva de armamento, mas ele deixava eu dar, tinha alguma coisa para fazer perto e tal, e foi. Acabei virando motorista do coronel. E aí o negócio de direção, de veículo de grande porte, voltou. Voltou novamente. Minha mãe já meio descontente com o funcionário no açougue, uns problemas. E eu acelerei, vamos vender. Marcha. Vamos vender. Meu avô não queria. Não, tem um ponto bom. E realmente era um ponto bom. E acabamos vendendo. E aí você... Vendeu e de tanto eu perturbar ela me deu uma parte do dinheiro e eu comprei um Scania 111 76, um cavalo mecânico. Olha, que doidura, cara. E o vô falou o que quando você apareceu com esse caminhão lá? E eu não vou viajar junto. Já era. Já era. Eu tô aposentado. Eu tô aposentado, é isso mesmo, eu não vou viajar junto. Tô aposentado. Te apoio, mas não viajo. Apoio sempre tem o apoio total. Sempre. Tudo que eu sei, assim, a base, né? Tudo que eu sei, não. Porque a gente aprende muita coisa com muita gente. Todo dia a gente aprende, claro. Né? Mas a base foi com ele. E engraçado, é isso que eu falo hoje, né? Tem uma fala de direção defensiva. Antigamente não tinha curso de direção defensiva. Na verdade, só tinha o curso lá que você tirava habilitação, trocava Todo mundo sabe que a direção defensiva nasceu nos Estados Unidos na década de 50. Mas aqui no Brasil, ela chegou em meados de 90, 92, 93. Que já se falava alguma 94, coisa, já se ventilava. Algumas empresas foram adotando. CMTC, Itapemirim, algumas empresas foram adotando a filosofia da direção defensiva. Qual que era a direção defensiva antigamente? O veículo não tem freio para parar. Você entendeu? Tempo. Então, reduz, você tem que manter a distância de segurança do veículo que segue à sua frente. Você tem que estar atento ao que está acontecendo na via. Você tem que estar 100% ligado, dominar a máquina. Essa era a direção defensiva. Então, o que meu avô falava? Não para. E você praticou muito? E aí, praticou, é assim... Primeira viagem minha sozinho, assim, eu depois tive um sócio, primeira viagem nossa sozinho. São Paulo, Salvador. Um baú Fuller Ralph 3 eixos, carregado de cesta básica. Você imagina. Nossa, peso, hein? 20 anos de idade. Carguinha de 3. 27 toneladas, peso de balança. 20 anos de idade. Você tá entendendo? Os dois com 20 anos de idade, sozinho, Nordeste, Salvador. Chegamos lá, carregamos o detergente Limpol, marcha pra cá. Né? E foi assim, aí agregamos na Transexpress, fizemos alguns serviços na Transexpress, carregando o container do Cais de Santos, puxando carga para aqui, para a Editora Abril, trazendo papel, bobina, e um papel especial que vinha do Canadá, para fazer a confecção daquelas revistas. A Cláudia, lembra aquela revista Cláudia? Aquela capa espelhada e tal? Lembro. Então, era um papel que vinha do Canadá, um papel especial. Aí foi um período de tempo, depois vendemos aí esse caminhão, não deu certo, acabamos vendendo. Foi um período curto, eu acho que, não sei, acho que foi um ano, mais ou menos, que nós ficamos aí com esse cavalo aí. Aí vendemos e aí, cara, foi na época que estava começando a ter um ou outro ônibus clandestino. Aí o ônibus voltou de novo. A ideia... Tem um amigo meu, o Jair. Ô Jair, não esqueça não, hein, velho. O Jair era cliente nosso lá da açougue, conhecido da família. E o Jair, na época, ele tinha peru escolar e ele migrou, cara, da peru escolar. Ele comprou um 364 e começou a fazer a linha Vila Zate e Barra Funda.
em cima da linha da Tusa. E foi pra cima. Em cima da linha da Tusa. E aí ele falou, compra um ônibus que tá bombando, tá, eu tiro tanto por dia, tal, e pau. Eu falei, mas e o passe, e as coisas? Ele falou, não, tudo tem esquema. Aí eu falei, cara, eu vou comprar um ônibus. Aí eu falei com o meu avô falou, enquanto a empresa não criar problema, uma coisa eu te falo, empresa de ônibus é mina de dinheiro. Não tem fiado. E você paga adiantado. E paga adiantado. Sempre foi assim e vai... Cara, aí eu comecei a procurar a antiga empresa Riacho Grande. Lá no Batistini, lá... Era dos mineiros também, do Nenê Constantino, já tinha comprado ela. Triângulo. Aí eu fui lá com meu avô. Avô, tem que ir comigo, cara. Você que conhece ônibus, nós vamos ver lá uma frota de ônibus que eles estão renovando lá. Vamos ver para comprar. E aí tinha um Gabriela lá, bonito, Gabrielão, sabe? Aí eu vi o Gabrielão, olhei, Gabrielão bonito e tal. Só que o meu avô é aqueles caras antigos, né, cara? Eu tinha um bigodão, né? Por isso que eu chamo ele de Barão. Ele falava que a palavra de um homem vale o fio do bigode. E ele chegou, ele embigodou o diretor lá da época da Triângulo, que era mineiro, conterrâneo dele. E ele falou, o mineiro falou, experimentou antes. Ele falou assim, não, você tá falando que tá bom? Não, tá excelente. Então, se você tá falando que tá bom, você é homem, você tá falando que o ônibus não tem problema nenhum? Não, então é a palavra sua. Você tá me dando sua palavra de homem. Vambora. Vou pegar o ônibus aí. Comprei o ônibus e achei que ele ia levar o ônibus, né? Até então, eu nunca tinha guiado um ônibus. Carreta, tal, mas um ônibus não. É diferente, as pessoas pensam que é igual, não é igual. É diferente. Você não está numa cabine apropriada, um cockpit, é diferente. O caminhão está num cockpit apropriado para o motorista. Um ônibus não, ainda mais o antigo, né? Caixotão e tal. Eu levo o carro, você leva o ônibus. Aí saí lá do Batistini e marcha para cá. Cheguei, eu lembro que foi uma sexta-feira isso daí. Cheguei com o ônibus e tal, aí já preparei no sábado, fui atrás de um letrista para fazer o itinerário, né? Que era o de pano, né? Uhum. Fez itinerário, escreveu lá umas linhas lá, eu coloquei lá Vila Zate, Vila Mira, Vila Ioro, Vila Mirante, Paissandu, Barra Funda, Lapa. Coloquei lá uma quantidade de linha da região, lógico, que eu moro, né? E no domingo eu já fui fazer uma estreia. Fiz um Vila na Lapa de baixo pra Vila Zate. Fez às 7h40, mais a fominha. Fiz uma estreia. E aí foi, cara. A minha irmã era minha cobradora. Minha irmã era cobradora e eu guiava esse carro. E o negócio foi indo. E eu fui fazendo. Com uma semana, travou o câmbio. Eu lembro que eu tava ali na Paula Ferreira e fui sair do ponto, saí primeira era pra trás, né? 11h13, primeira pra trás, segunda, puxei a terceira, engavalou. Duas embreadas e puxei a terceira e encavalou. Cavalou, não tirava mais aquela marcha. Aí eu já, na época não tinha celular, né, Cabão? Só não orelhão tinha celular. E ficha. Tinha orelhãozinhas aí, era ficha atrás do orelhão que funcionasse, né? Aí meu avô tinha telefone na casa dele, né? Tinha telefone residencial, liguei. Ô vô, tô aqui assim assado, não sei o que tá acontecendo. Ele travou aqui, acho que encavalou o câmbio. Aí ele pegou o carro, foi lá. Levou um amigo dele mecânico, cara. Bom, conseguimos trazer, daquele jeito, né? Ele conseguiu trazer o ônibus até a próxima oficina de um amigo dele. Conhecido, né? Conhecido dele, um mecânico. O cara foi o câmbio, travou o câmbio mesmo. Vou desmontar aqui o câmbio pra ver, desmontou. Já tinha trinco, tinha a engrenagem tinha algumas engrenagens que já tava fissurada. Fadigada, né? Fadigada. E aí aconteceu, ela quebrou um dente e moeu os outros, né? No mínimo, o cara que conduzia ele na empresa lá era daquele jeito. É o cupim de ferro. Era os cupinzão de ferro, né? Você conhece muito Deixou bem. A armadilha. Eu sempre falei isso aí. O nosso cego deixa a armadilha pro outro. E aí você recebeu o presente de grego. Isso. Só que aí, meu avô pegou o telefone e ligou. Não lembro agora o nome do rapaz lá da Triângulo, o diretor da época, o mineiro lá. Meu avô ligou pra ele e falou assim, lembra que eu falei pra você que você garantiu o carro? Sim, então, travou o câmbio aí. Ele falou pro meu avô, Barão, traz o câmbio aqui, eu te dou outro. Só que eu não vou dar mão de obra, eu não vou colocar
o câmbio, beleza? Não tem problema. Fomos lá, pegamos o câmbio, levamos lá. E arrancou um câmbio da retífica dele, não de outro ônibus. Da área de montagem. Da área de montagem dele. Bom, trouxemos, o mecânico só subiu, colocou. E já era. Já era. Paguei a mão de obra, pau! Vamos trabalhar. Desse Gabriela, eu comprei um amelhão lá na garagem do Urubupungá. Comprei direto com o São Manuel. Proprietário, um dos proprietários do grupo, né? Comprei um amelhão. Aí sim, aí um amelhão, freio a ar e tal. E foi fluindo, Du. Foi fluindo. Aí comprei um 365, né? Cheguei a ter 2 ônibus. Aí já era o motorzão traseiro. Cheguei a ter 2 ônibus rodando. O negócio estava indo bem. Graças a Deus, nunca foi preso o ônibus. DTP nunca me pegou. Dava vários balão. Saí com a marginal com passageiro. Pessoal, vou ter que fugir do DTP aqui. Não, mete margem, motorista. Tome, sai, vambora. O importante era chegar na Lapa. Chegar na Lapa ou chegar de volta na Vila Zate. Né, uma ocasião, eles faziam muita blitz ali na Hermano Marquete. Ali próximo onde que é hoje o Bovinos ali. Aquele pedaço ali, eles faziam uma blitz ali que eles pegavam quem saía da Lapa de baixo e quem vinha do centro. Só que os caras se comunicavam, e não tinha celular, meu cara comunicava. Tá tendo blitz ali. O que eu fiz? Eu desci direto a ponte, o viaduto da Lapa. Desci o viaduto da Lapa, tome à direita, ponte da freguesia, marginal. E aí entrava no itinerário de novo. Edgar Facó. Subi a Paula Ferreira, o subidão lá da Eletropaulo lá. E tchau. E já era. Já era. E já saía do BO. Já saía do BO. E aí desse tempo você vendeu, fez o que com eles? Então, o que aconteceu? Aí já teve um grupo dos carioca, não sei se o pessoal lembra disso daí. Vejo aquela ideia de querer montar cooperativa. O que eu vou falar aqui não é novidade pra ninguém. Aí o negócio começou a ficar tenso. Começou a entrar pessoas no nosso meio que eu não via como de boa índole. E eu vi que as coisas começaram a ficar meio... Não pactuava com a mesma ideia. Né? Não. O negócio começou a ficar... Talvez se eu tivesse uma outra forma de pensar, uma outra forma... Talvez hoje eu estaria, não sei se eu estaria vivo ou se eu estaria bem. Eu não sei, não dá pra saber. Mas na época nós decidimos vender o ônibus e sair fora desse meio. E aí a gente tem que... Quem te conhece aí do busão... tem que agradecer que esses caras apareceram aí, senão nós não ia ter o Antônio aí. E aí você vendeu lá, Vendi, eu me desfiz do ônibus e aí comprei um caminhão, um D11. Voltou pro caminhão? Comprei um Fenemê, um D11 trocado pra puxar cimento. Aí eu falo pra você que tem que ser piloto, hein? Ali eu aprendi mesmo. Ali é o BO concentrado. Ali meu avô andou comigo, não dirigindo, do lado. Ele andou comigo uma semana. Né? Caixa de transmissão seca, não é direção hidráulica. Errou. Direção hidráulica, não tem direção hidráulica. Errou, tem que parar. E outra, tem mais uma, cara. É 350 sacos de cimento em cima, meu irmão. Sistema de freio não vai que... Não é o... Você tem que planejar antes. E eu fazia entrega na Grande São Paulo. Em vários lugares que eu fui, que chegaram uns top violentos. Entrega lá em Francisco Morato, Franco da Rocha. Tudo bairros que estavam em desenvolvimento. Laranjeiras, né? Então, a Estrada Velha de Campinas aí. Então, você tem que... Não aceita erro. Eu costumo dizer o seguinte, Edu. Direção não aceita erro. Porque ela é matemática pura. Você já viu matemática meia certa? Não existe. 2 mais 2, quanto que é? 2 mais 2 é 4. Não tem 3,99. 3,99 não é 4. Então a direção é: se você errou, você vai pagar por esse erro. Acontece que tem gente que erra e dá sorte. Aquele dia dá sorte. É o dia que Deus fala, não, hoje... o anjo da guarda... Põe a mão ali. Hoje você vai ficar aí de boa. Legal, errou, mas você vai ficar de boa. Hoje fica de boa. Aí que você tem que ser inteligente. Se você assimilar isso como um aprendizado. Porque o ser humano é passivo de erros e de falhas. Sim, claro. Opa, errei, falhei. Poxa, sabe o que falta muitas das vezes nas pessoas que eu vejo? Autocrítica. Autoavaliação. Eu errei. Muita gente está faltando humildade. É você se enxergar, cara, e falar assim, poxa vida, eu cometi um erro, eu cometi uma falha, eu preciso melhorar nisso. Não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo. Por que acontece?
já migrando para assuntos que chegam de instrutor. A pessoa ela começa a cometer um sucessivo de erros e de falhas e ela vai adquirindo um comportamento ao qual ele próprio não percebe que está tendo. Aquilo incorpora nele. E aí ele já não consegue se desvencilhar mais daquilo. Ele não enxerga mais que ele está cometendo, que ele está com um comportamento fora do padrão normal de segurança. E você falando isso daí de você reconhecer, eu já reconheci muitos erros meus. Lógico. E eu tive um que eu não consegui me policiar em fazer direito. Que foi? Eu vou contar até uma resenha. Lá na Brígida, quando a gente trabalhamos lá, tinha um senhor que ele era da parte da disciplina e ele ficava lá à noite. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome dele agora, Du. Me fugiu da cabeça, mas... eu lembro, ele ficava à noite, ele até tinha um problema físico isso. E aí, na Brígida, essa resenha é demais, mano. É que os jovens não vão pegar esse ônibus mais, mas lá tinha um anjo da guarda. E o anjo da guarda, ele tinha uma caixinha e na ponta da caixinha ficava piscando vermelho, né? Uma luz vermelha que indicava pro guarda quando ele ia fazer a vistoria, quando você chegava na garagem. Você tava travado ou não? Pela luminosidade aqui na lateral do motorista, ele... Meu Deus do céu, ele se te escrevia pra você conversar com o senhor Mesquita. O senhor Mesquita, perfeito, mano. Lembrou, Mesquita. E eu não tava lembrando o nome, aí, senhor Mesquita. Então, assim, quando a ficha não chegava no ponto final, tava escrito lá... comparecer, senhor Mesquita. O senhor Mesquita à noite, disciplina. Aí, beleza. Então eu fazia uma linha que você conhece muito bem, o Pé da Branca. Todo mundo já conhece aí já. Compridona. A linha era da CMTC, essa linha. Exatamente. E lá era o seguinte, lá escreveu, não leu, o pau comeu, você tinha que andar. Porque a linha ela passava num trecho muito crítico, né? Bom Retiro, trânsito. Emílio Carlos, aí depois Parada quem conhece, Pinto, sabe, Jardim Peri, enfim. Muito complicado. A gente tinha que andar. E... descendo ao viaduto da Rude ali, você vacilava, você acendia o anjo da guarda. Mas você... Travava, ele ficava travado aceso. Travava. Aí eu fui várias vezes lá pra ele se explicar o porquê que... Por que dava o pico. Não tinha mais explicação. Não tinha mais explicação. Aí o senhor Mesquita tava lá assim, olhando ele, cara gentil, comigo, sem palavras. Aí eu adentrei a sala, falei, e aí, senhor Mesquita? Ele falou, não precisa nem sentar, viu? Nem senta. Heloísa, nem senta. De novo. Aí eu falei, seu Mesquita, sabe o que é? O anjo da guarda parou de apitar, começou a fazer oração. Agora eu não tinha mais o que falar. Já chegou no ponto que teve que levar na brincadeira. Ele falou, e ele riu. O engraçado é que ele deu a risada. Aí ele falou assim pra mim, sai da minha sala, pelo amor de Deus. Foi. E nunca mais voltei lá. E ele já sabia que a linha já tinha explicado, né? Quando você vai se explicar. Na verdade, né, você falando dessa questão do anjo da guarda, na época, né, eu vi muito problema com essa questão aí, porque era algo novo. Você sabe hoje, você dentro da área de manutenção sabe o que eu vou falar. Era algo novo, uma tecnologia nova, ainda necessitava de muitos ajustes. Eles deixavam regulado de uma forma que não tinha margem pra nada. E aí, cara... Eu vi muito motorista praticamente abandonar o ônibus e ir embora. Era complicado. O cara tem que sair em primeira marcha na descida, cara. E sabe a descida do Peri? Era loucura aquilo. Na descida do Peri tem uma... Pra quem conhece, atrás da garagem da Sambaíba, tem um ponto bem no meio da descida. Você sai ali carregado com 17,260... o motorista tinha que ser ninja. Era a primeira e já jogar a terceira. É o que eu ensinava pro pessoal. Mas nós vamos chegar lá, Du. Vamos lá. Vamos chegar lá. E aí nesse D11, Du, eu fiquei com ele também um ano, basicamente, no D11. Quase um ano. Fiquei nesse D11 aí. Mas era um caminhão ele andando 65. O cimento judia muito, porque é muito peso, né, cara? E pra você ganhar um pouquinho mais de dinheiro, como era por saco, né, que você ganhava, né? Tinha um X por saco transportado. Tinha ideia que eu conseguia fazer duas viagens. Cheguei a carregar aqui na estação da Lapa, no trem, né? Cimento do vagão. Também lá no CEAGESP, também cimento no vagão. Como também cheguei a carregar ali na Petróleo Portela, tem a distribuidora de cimento que eu trabalhava, Cimento Norte. E aí vinham as carretas lá de cimento da Votorantim, as carretas passavam carga para os truques,
Uma carreta para 2 truques. Eu ia com 700 sacos de cimento a carreta, 350 sacos para cada truque. Mas eu cheguei a carregar 400 já. Por exemplo, se a nota eu via que a nota era um lugar que não tinha subida no trajeto, subida forte, pode pôr 400. E aí vai o que a gente chama, até em treinamento, você avaliar o seu itinerário, você conhecer o seu itinerário. Aí nós vamos entrar na direção defensiva. 5 elementos da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. O conhecimento, ele é a base. Eu falo que para que tenha os outros conhecimentos, os outros 5 elementos, tem que ter 2. Esses 2 são o principal, que é o conhecimento e a atenção. Sim. Conhecimento sem atenção também não vale nada. Você só consegue prever aquilo que você está vendo. E você só consegue tomar decisão em cima daquilo que você está vendo e prevendo. Então, quer dizer, a habilidade é lógico que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas o conhecimento e a atenção é o principal. E não tinha Waze, viu? Entrega em São Paulo. Era no guia. Era no guia. E na outra página, não sei quanto, emendava naquela. Era no guia. Ficava... Aí você tinha que ser ninja no guia. Saber usar o guia. Dá um guia hoje na mão do cara. Eu tive um ajudante que ele queria rasgar pra juntar. Pra juntar. Falei, não, precisa disso daí, não. Loucura. Então foi isso, Du. Aí eu vendi o D11. Eu vendi esse D11 aí. E montei um bar pra mim, cara. Mas não deu muito certo. Você tem que ter saco, mexer com esse negócio de bar, essas coisas. Não virou. Foi meses. Nem menos, 3 meses, 4 meses. Foi, eu tenho que procurar um serviço pra mim. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Tô falando aqui de experiência com veículo de grande porte sem um registro na carteira, né? Que pesa, hein? Porra, se pesa. Eu vou contar uma história aqui que me marcou porque me chateou. Eu, quando tinha o ônibus clandestino, eu carreguei muito chapéu de bico. Tinha amizade com muito chapéu de bico. Fiz uma amizade imensa com o pessoal da Tusa, CMTC... Santa Brígida, eu conhecia um monte de gente. E transportava muito o cara do turismo, do fretamento. Tá? Tinha um amigo, eu não vou citar nome porque é chato. Ele é falecido, claro. Mas ele é falecido já, mas sem nomes. Sim. Tinha um amigo do meu avô, amigo de longa data do meu avô, morava próximo lá, conhecia a gente lá do açougue e tal, era freguês do açougue, andou muito no meu ônibus, cansou de andar de carona comigo. Ele trabalhava na Manzali. Quem lembra da empresa Manzali, na Lapa? Já foi pro pau, não tem mais. Fazia fretamento. É mesmo. Lembra a Zuzinha? Lembro. Zuzinha escrito em branco Manzali? Lembro. E ele era na época, pessoal, assim, as empresas não tinham título de instrutor. Tinha um motorista antigo que era de confiança do dono e que era o responsável por fazer teste de volante, avaliar a carteira de trabalho e tal, fazer esse trabalho, né? Isso. Depois aquele negócio foi profissionalizando. E eu fui lá, falei, porra, quem que você vai procurar nessas horas, Eduardo? O amigo, né? O amigo do meu vô, o cara que... Você entendeu? Que é parceiro. Eu tinha consciência que as empresas exigiam uma compra. Mas eu tinha manifesto de romaneio, de viagem, eu tinha documento do caminhão que era seu. O cavalo mecânico que eu tive, que foi meu, desse D11. É o bom senso, né? Eu tinha vários manifestos de viagem, eu tinha lá a carta até de referência da empresa que eu prestei serviço, os caras me deram até carta de referência, mas como autônomo, você entendeu? Eu tinha lá os documentos dos ônibus e tal, daí por diante eu peguei tudo, pus uma pastinha debaixo do braço, preciso trabalhar, já tinha nascido meu primeiro filho, pequenininho, o João Vitor, e aí eu fui atrás dele, vamos atrás de onde quem? Um possível sim. Cara, eu cansei de pagar cerveja pra esse cara na padaria em frente da minha casa. Eu vou contar porque eu não estou falando o nome aqui. Tá? Não, pode contar. Emprestei muito dinheiro para chapéu de bico aí, pagar aluguel. Na época eu tinha ônibus. Emprestei muito dinheiro para chapéu de bico, pagar aluguel, pagar conta de água, conta de luz. E nunca fiz questão. Você está entendendo? E ele foi um deles. E eu vivo, não cortando você, mas eu vivo uma situação parecida, né? Tem alguns colegas aí que quando você tá, legal, e quando você Quando tá bom. O cara fala, não, esse aí é uma ameaça, é uma ameaça, quando tá bom. Eu vou virar as costas. E aí eu cheguei lá, né, Edu? Cheguei lá uma segunda-feira cedinho, cheguei na portaria lá, tinha um porteiro, pedi pra falar com ele, vou falar com o fulano de tal, fala que é o Antônio e tal. Demorou um pouco, tinha um trailer em frente.
Ali é a Manzara, a Sabó, ali na Lapa, né? Tinha um trailer ali em frente de lanche e tal. E eu tinha saído de casa, cara, e eu tava duro, sabe? Eu tinha saído de casa e eu tinha vergonha. Eu conheci um monte de motorista e tudo, mas não pedia carona. Eu fui a pé. Sem café, sem nada, fui a pé. Nossa. Aí cheguei lá, cara, uma vontade de tomar um café, sabe? Vontade de comer um negócio. E ele me recebeu no portão, cara. Nem pediu pra mim entrar e nem pra... Vamos tomar um café. Falei pra ele, fulano, é assim, eu tô aqui, assim, assado, tal. Eu queria ver que se você podia me ajudar. Você sabe, né? Eu sei que a empresa exige, mas que nem você tem um contato direto com o dono, né? Na época era assim, uma empresa pequena, o dono tava lá. E tava lá o dono. Se eu não me engano, era Ricardo, chamava o dono lá da Manzara. Falar com ele lá, tal, pá. Ele falou assim, cara, sem chance. Você tem registro em carteira? Desse jeito, como se não me conhecesse. Eu falei, não, porra, aí você sabe que eu não tenho, eu tô com esses documentos aqui. Ele falou assim, então, nada feito. Virou as costas e me deixou no portão. Nossa. Pra mim aquilo, cara, foi um tapa na cara. Foi o primeiro golpe, assim. Primeiro golpe. Ali eu saí dali destruído. Mas uma coisa que eu falo, Eduardo, eu nunca perdi a fé em Deus, cara. Não, Deus é maravilhoso. Eu saí daí destruído, saí com uma pastinha debaixo do braço. E aí eu passei na Vocal. Tinha Vocal ali, né? Sim, na Volvo. Hoje é uns prédios. Eu conheci o gerente lá da Vocal, o Cacau. Porque, como eu tive o caminhão e tal, pá, às vezes comprava um pneu lá, algumas coisas lá, que era mais barato. Lá tinha um esquema pra comprar com boleto e tal, pá. Conheci o Cacau, cheguei lá, Cacau, pedi pra falar com ele, me atendeu. Melhor do que o meu amigo, tá? Gerentão. O seu relacionamento com ele era apenas comercial. Comercial. Me atendeu melhor do que o meu amigo. Aí o Cacau falou assim, cara, eu falei, Cacau, você tem muita transportadora aqui que presta serviço e tudo mais e tal, tô precisando de uma oportunidade de emprego, registrado e tal, dá uma força pra mim. Ele deu risada, olhou pra minha cara, Antônio, você não tem perfil pra trabalhar de empregado. Seu perfil é autônomo, cara. Eu tenho um caminhãozinho bonzinho pra financiar pra você. Eu falei, Cacau, você não tá entendendo, cara. Eu não tenho condições de estar entrando, eu não quero mais entrar em dívida, velho. Eu preciso de trabalhar. Resumindo, pra onde? Eu não tô quebrado, mas eu tô precisando de trampo. É pra onde? Ele falou assim, não, se eu souber de alguma coisa eu aviso, tal, pá. Deixou meu telefone residencial com ele na época e meti marcha ali por trás. Quem é daqui do pedaço vai lembrar. O pedaço que eu falo aqui é Pirituba, Moinho Velho, tá, pessoal? É a garagem da Pompitur. Sei. Ficava ali, bem atrás ali da Hermano Marchetti, de frente da antiga garagem da Tusa, né? Que hoje ali é o Sonda, né? E aí a Pompitur, cara, só aqueles ônibus de viagem top, cara. Eu lembro. Só máquina. Quem conheceu a Pompitur na época Eu sabe cheguei a que eu tô fazer um falando. trabalho lá antes de fechar. Pompitur não era a empresa de ônibus, tá, pessoal? Para quem não conhece, Pompitur era uma agência de turismo com frota própria. Né? Era concorrente da Viagens Costas, né? E da Service e outras mais aí. E eu cheguei lá, olhei aquilo lá e falei assim, pô, eu não vou nem chamar, né, meu? Se na Manzali Já deu ruim? já fechou, né? Se na Manzali, naquela boca de porco, que só tinha 362 e uns 364 lá, Já fechou? já não me recebeu, imagina aqui com os ônibus só Scania. Falei, não, eu tô no 113 ainda. Só 113, os Marco Polão, monstro. Entendeu? Trucadão. Falei, vixe, não vou, né? Que eu peguei humildemente, catei um currículo que eu tinha feito na caixinha do correio e pra casa. Cheguei em casa, baforido, suado, tava calor. Fui almoçar, né? Tocou o telefone. Minha ex-esposa atendeu. É da Pompitur. Cara, eu já saí na tremedeira, né? Atendi. Eu não lembro o nome do rapaz agora, que era o secretário lá do... Era o tráfico lá do seu Boanerges, né? Que era o encarregado ali da garagem. É o proprietário, um dos proprietários, né? Porque ele era genro do dono mesmo, né? O seu Boanerges. Ele pediu pra você se tem condições de você vir aqui. Hoje. Eu, já. Agora tô indo. Tomei banho e marcha a pé de novo. A pé, tá? A pé de novo pra lá. Cheguei lá, ele viu o currículo. Pô, porra. Cara, eu gostei do seu currículo pelo seguinte, aqui a gente faz muita viagem. Longa distância, né? Os pacotes de viagem, faz muito
sul do país completo, Rio, Caldas Novas e tal. Eu vi que você tem experiência em rodovia, né? Isso me chamou a atenção. Vi que você fez aí até fez até o 3º semestre de Direito. Então, subentende-se que você é um cara que também fiz até o 3º semestre de Direito, depois parei. Subentende-se que você é um cara que sabe tratar as pessoas. Eu trabalho com muito grupo de terceira idade. É um pessoal que requer atenção. Que era o foco deles, né? Eu lembro era que eu fui até fazer um serviço. Eu fui fazer um Fazia serviço muito serviço com o Sesc e tal. E aí eu falei, sim, sem dúvida. Tal. Ele falou assim, só que tem um problema, cara. Os ônibus que eu tenho aqui, as tecnologias que eu tenho aqui, eu vi que você não tem experiência com esses tipos de carro. E eu precisava de um cara já preparado, porque é tipo assim, é para próximo final de semana já, se era uma segunda-feira, é para agora, sexta-feira. Eu tenho um grupo aí para fazer o Vale do Itajaí completo. Eu falei assim, Sr. Bonerges, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Algum dos seus motoristas só tinha coroa lá. Só tinha a cabeça branca lá. E eu novão. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Algum desses motoristas do senhor, quando o senhor mudou essa tecnologia, chegou esses ônibus aqui, eles já sabiam trabalhar com ela? Matou ele. Pôs a mão assim para trás da cabeça, em pé. Eu sentado ele em pé do meu lado. Pôs a mão assim. Chamou o finado Trindade, um velhão. Trindade, dá uma volta com esse garoto aí. Vê se dá para aproveitar. Aí ele catou lá um Scanião, um 113, câmbio, 8 marchas, 4 pesado e 4 leve. Fazia transferência na argola. É igual o caminhão. Transferência na argola. Não tinha diferença nenhuma. Saímos com esse carro, um LD. Prefixo do carro, 4.000. Saiu com esse LD, ele saiu guiando. Eu falei para ele, o senhor me mostra só as funcionalidades do veículo, painel e tudo mais. Ele foi me mostrando até lá a ponte Santos Dumont, viaduto Santos Dumont. O freio motor era na chavinha? O viaduto Santos Dumont, lá na Dutra. Chegou lá, ele encostou e falou, agora é com você. Pedi a Deus, catei o ônibus, saí. Fiz o contorno no viaduto Santos Dumont, Dutra de novo, Marginal Tietê, garagem. Entrei, estacionei. Chegou lá e falou, pô, Bonerges, pode colocar o garoto comigo na dupla. E aí, cara... Virou seu parceiro de viagem. Aí eu comecei a trabalhar na Pomp Tour, mas não registrado. Freelance. Ele falou assim, agora eu não tenho como registrar você, mas você vai ter serviço aqui. E aí, belo dia... Eu tô lá lavando ônibus, cada dupla cuidava do seu ônibus. Isso. Tô lá lavando aquele puta maquinão, cara. Um ônibus top. E com prazer, né? Com prazer. Aí chegou um DD, o primeiro DD que chegou em 98. O primeiro DD ainda não era suspensão inteligente, né? Era perigoso aquele carro. Aquele carro era perigoso. Eu tô lavando o DD com o Afonso. O Afonso é vivo. Afonso, um abraço. O Afonso tá lá para Caldas Novas, né? A última notícia que eu tive dele, mineiro. Lá de... vou lembrar o nome da cidade dele. Lavando o carro lá. Quem que entra na garagem para vir buscar uma peça no almoxarifado? Com a Toyotinha da Manzali. O camarada lá de trás. O fulano lá de trás. Aí ele me viu. Ué, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, é que eles me pegaram aqui de lavador de ônibus e abastecedor. Ah, se lascar, rapaz. Tá de brincadeira, né, meu? Aí ficou com a cara desse tamanho, né? Porque ele tinha vontade de trabalhar lá e nunca teve oportunidade. E eu tive. E era um nome... Você é louco. Bom, vai encurtado, porque eu sei que o assunto aqui, o tempo aqui é curto. E eu falei, eu preciso trabalhar registrado, cara. E aí, a madrinha da minha mãe tinha um inquilino dela, teve um inquilino dela que ele tava de instrutor na Santa Cruz, Aviação Santa Cruz, Expresso Cristal. Estava de instrutor aqui na garagem de São Paulo, aqui na Brasleme. A desembargadora Euclides da Silveira com a Brasleme, lá na garagem da Santa Cruz. Isso em 1999. E ela falou assim, filho, o João, chama João. Ele mora em Sumaré, o João. O João falou para você ir lá, levar sua carteira, pega uma carta de apresentação da Pomp Tour e leva lá, que ele disse que se for com a carta de apresentação da Pomp Tour, ó o nome da Pomp, hein?
ele consegue, se você passar no volante lá, ele consegue encaixar você. E eu fui. De que jeito? Da Vila Zate até lá na Desembargador Cleo da Silveira, a pé. Já é uma caminhada, hein? Saí 5 horas da manhã de casa. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu gosto de andar a pé? Não, porque eu não tinha dinheiro. Porque o dinheiro ficava pra gente porque no suprir a freelance, necessidade dos filhos. porque o freelance ele Não, cara, você tinha que segurar, cara. ele te proporciona essas situações. Você tem que Felizmente segurar. a verdade é essa. E aí cheguei lá e graças a Deus deu tudo certo. Primeiro eu pedi a carta pro seu Bonerz, a carta de referência. Falei, seu Bonerz, o senhor tem possibilidade? Eu quero ficar na Pompe. O senhor tem como me registrar? Ele falou, Toninho, não tenho previsão. Ele me chamou de Toninho. Ele falou, Toninho, não tenho previsão. Eu falei, Bonerz, o senhor tem como me dar uma carta de referência? Ele falou assim, Toninho, ó, carta de referência, você sabe o que você pode fazer com ela? Eu falei, eu sei, mas eu não vou fazer, porque eu vou entregar a original lá na Santa Cruz. Não vou entregar a cópia. Eu só preciso de trabalhar. E na Santa Cruz eu entrei de motorista. Com 2 anos que eu estava lá, abri um concurso interno para instrutor. E graças a Deus, eu nem ia me inscrever, mas um motorista... E aí foi indo de instrutor, iniciou ali... Iniciei lá, um motorista amigo meu, o Márcio, que incentivou para me inscrever. Eu concorri com 16, 2 vagas, concorri com 16 motoristas, que tinham até muito mais tempo que eu, muito mais experiência no rodoviário que eu. E graças a Deus, assim eu passei no concurso interno. Lá tive as especializações necessárias para a época, né? Onde aprendi muita coisa. Permaneci lá até 2006, migrei para Santa Brígida. Lá fiz um acordo, saí, fui para Santa Brígida e entrei de instrutor na Santa Brígida. Na Santa Brígida fiz muitos amigos, você é um deles. Que Deus me deu. Amigo do busão. Amigo do busão. Amigo do busão. E na Brígida eu fiquei lá, cara. Fiquei na Brígida lá até novembro de 2014. Saí de lá, você sabe os motivos, né? Como eu também saí. Você sabe os motivos. Aí foi divergência interna, não com o pessoal. O pessoal, graças a Deus, operação me dava bem com todo mundo. A empresa é excelente. Empresa ótima, mas tinha lá uma líder lá que realmente não tinha condições, né? Aí começou com perseguição e chegou no meu limite. Sabe quando chegou no limite? Então vamos sair que é melhor. Saí de lá, fiquei prestando serviço para a FABET, Fundação Adolfo Boss Educação no Transporte. Na FABET eu fiquei prestando serviço como PJ, né? No 66 da Castelo, pessoal muito bom lá, a Salete, que é a diretora aí da FABET. E depois desse 2015, nós entramos lá na Transcubo hoje KBPX. E estamos lá até hoje. E Antônio, e assim, como eu posso dizer, a sua caminhada ela é muito parecida com muitos que estão aí hoje. Mas o motorista daquela época, ele parece que muitos pararam no tempo. Muito. E poucos conseguiram ter caminhos como você teve. Você lembra de alguma coisa, assim, um preteste que você se deparou com aquele colega que estava vivenciando a mesma situação que você? Você já teve essa resenha? Vários. É assim, né? Eu na Santa Cruz, principalmente, eu fiz muito teste de volante, porque lá eu peguei uma época que a Santa Cruz estava com um serviço do aeroporto, que era o serviço da Varg, VASP e Transbrasil. Então ali rodava 24 horas, cara. Era transporte dos funcionários dessas empresas que eu citei agora, tá? Tripulação, pessoal da mecânica, pessoal do escritório dessas empresas. Então precisava de bastante motorista. Não tanto para o rodoviário, mas mais para essa área do fretamento, que era essa prestação de serviço aí no aeroporto, Congonhas Guarulhos. Viotel também tinha. Então toda semana fazia teste de volante. Na época, peguei uma época, eu peguei várias épocas, né? Tem a época da vaca gorda e a época da vaca magra, quando fecha as portas. E aí a procura de emprego é muito grande. Eu cheguei a ter na porta da empresa 30 pessoas para entregar carteira de trabalho para ser avaliada. Eu me deparei com várias situações. Por exemplo, hoje tem muita gente que vai fazer teste de volante de qualquer jeito. Qual que é a dica? Cara, é assim, o mínimo, né, cara? Você vai fazer um teste de volante, você tem que se preocupar primeiro com a sua apresentação pessoal. Infelizmente ou felizmente, funciona assim. A primeira impressão que fica. Já registra ali.
Você tá entendendo? Então a dica que eu dou, vai com uma vestimenta adequada. Adequada que eu falo assim, para a situação. Não é que existe uma roupa, existe roupa adequada para a situação. Por exemplo, Eduardo, eu chamo você para um churrasco numa chácara com piscina. Olha, vai ter uma festa lá assim assado. Que roupa que você pode ir lá que é adequada, Eduardo? Eu vou de bermuda, chinelo e... E se você for de terno? Eu vou ser o segurança da festa. Pois vocês entenderam o que eu tô falando, pessoal? Então, é só você saber, ter um senso e se preparar. Guarda-costas da festa. Hoje, por exemplo, no rodoviário, se o cara chegasse de tênis, já não fazia teste. Sim. Tênis já não fazia teste. Fosse com barba, já não fazia teste. Não sei hoje como é que tá o rodoviário, que já tem um tempo que eu saí do rodoviário. Mas na época era assim. Então eu já cheguei a presenciar, como você citando, um cara com tênis, um cara desesperado, cara. E ele tava precisando tanto de emprego que ele começou assim, ele ficou em pânico, né? E a carteira dele era boa, não era ruim. Aí eu falei pra ele, filho, se você arrumar alguém que te empresta um sapato, na hora de você dirigir, só pra ninguém falar besteira pra mim aqui na empresa, pra você pelo menos entrar com um sapato, você faz o teste. Que a tua carteira está aprovada, mas só que eu não posso deixar você entrar aqui dentro da garagem assim. Você entendeu? Aí tinha um cara que a carteira tinha sido reprovada. Eu falo pra você que tem gente boa, né, cara? Emprestou o sapato pro cara. Putz. E ficou lá sentado esperando o cara fazer o teste. Você acredita nisso, cara? Acredito. Né? E ele foi felizardo, deu certo para ele. Como teve situações de gente que sentou ali ao volante e a necessidade era tão grande, porque assim, quando a pessoa vai fazer um teste de volante e ela está necessitando muito daquele emprego, o nível de estresse dela vai lá em cima. Vai lá em cima. Quando ele está numa situação confortável, eu vou fazer um teste que eu estou procurando algo melhor para mim. Mas ele está empregado. Ele vai mais tranquilo, mais seguro. Então você, o instrutor, tem que ter esse olhar clínico de talvez não prejudicar uma pessoa que seria um ótimo profissional. Porque você já avaliou a carteira. Se a carteira é boa, então pera lá. Ele está naquele momento, naquele momento ele está fora de controle. Está ansioso, está nervoso. Você que tem que fazer meio de campo para o cara se sentir bem. E muitas vezes eu tive... Não é aquele negócio, cara feia. Meu, isso aí já foi esse tempo, tá? Bonzão, né? Já foi esse tempo. Eu conheci o finado Calegari, que foi instrutor lá da aviação Cometa. Eu conheci uns mitos aí. Os caras eu tive a oportunidade de conhecer uns mitos. Mas era cara que... outras épocas. Eu tive várias experiências com vários instrutores e na dicção, na explicação, igual você, Antônio. Tem outros que eu conheço. Tem muitos. Mas eu vou falar pra você. Tem muita gente boa no mercado. Quando eu cheguei na Brígida, eu falei... Tem muita gente boa aí. Quando eu cheguei na Brígida, você faz aquele raio-x. O cara que tá entrando, ele faz aquele raio-x. Lógico que faz. E ele vê assim quem é quem. Minha vontade sempre foi ter uma instrução do Antônio. E futuramente a gente teve. E, cara, assim... Se você também não se pôr no lugar dele, igual esse motorista que reprovou e ajudou o colega, e você pode ter certeza, Deus abençoou ele, e ele tá lá e... Eu graças a Deus, eu consegui ajudar muita gente nesse sentido. Aí, às vezes o cara tava nervoso, dá um tempinho aqui, senta lá, baixa a bola, baixa a adrenalina. Depois eu chamava o cara novamente, passava outras pessoas já fazendo o teste, depois chamava o cara já vinha mais... Outra coisa que eu nunca fiz é pegar a prancheta e começar a chamar fulano, ciclano, beltrano. Porque tem gente que se sente mais confortável sendo o primeiro a fazer a avaliação, o outro se sente mais confortável sendo o último. É verdade. Então eu sempre cheguei e falei assim, pessoal, assim assado, explicava o que a regra, a norma da empresa, a norma não é minha. Deixava bem claro que não leve pro pessoal, a norma não é minha, é da empresa. E aqui nós vamos seguir o que pede as normas gerais de circulação e conduta. CTB. Tá dentro disso? Show de bola. É o código que anda. Então eu não tô aqui para prejudicar ninguém, mas eu tô aqui para colocar no papel o que você fez ou deixou de fazer. Eu tenho uma pergunta para você, Antônio, porque tudo que é bom vai chegando no seu final, sim, mas sim. Essa pergunta é só pra galera que tá novata aí entender. Você hoje, com tantos anos de experiência na parte de treinamento, você consegue avaliar o motorista do passado, ele se interessava mais por mecânica, por querer conhecer o carro que ele tá? E os motoristas de hoje, você acha que é igual? Quer conhecer ou eles têm uma discrepância nisso daí? Isso mudou.
Isso mudou. Antigamente, quando eu falo antigamente, anos atrás aí, né? Os motoristas tinham muito mais interesse em conhecer a máquina, entender sobre ela. Você está entendendo? Muito mais interesse. Quando você está explicando lá... Hoje você vê que, infelizmente... Não são todos, tá, pessoal? Não se sintam ofendidos, não, tá? Não, a carapuça, a carapuça só veste... A carapuça só veste quem... A galera que está em casa sabe muito bem que não é todos. A carapuça só entra na cabeça certa, tá? É, exatamente. A carapuça só vai entrar na cabeça certa. Mas tem gente que leva a coisa na brincadeira. Você tá entendendo? Ele tá de motorista não porque ele gosta do que ele faz... Ele tá lá porque ele não teve outra oportunidade, é isso mesmo, acabou e faz de qualquer jeito e vamos pra frente. Dia 5 e dia 20. Põe a bunda no banco e hoje, com um carro automático, ele acha que é só acelerar e frear. Não se preocupa nem olhar no painel. Se tem uma simbologia piloto acesa. A única forma do veículo se comunicar com você é através do painel do instrumento. E tem cara que ignora o painel. Não consegue, né? A ponto de cara falar assim, mas não me avisou a velocidade. No teu carro tem alguma coisa que te avisa a velocidade que você tá? Eu já vi várias dessas. Não tem, né? O cara ferveu o carro. Porra, e... A temperatura tá lá. Caramba, Bel, você não conhece, você não é capaz de olhar a temperatura? Pressão de óleo é o mínimo, é o básico. Com certeza. Então eu acho um absurdo. Eu fico chateado quando eu vejo pessoas que ignoram a lei da física. Você tá entendendo? O que acontece? Hoje, o veículo de grande porte, ele evoluiu a ponto que você chega de 0 a 80 em menos tempo no segundo. Sim ou não? Sim. Comparado com os... Com o passado, sim, claro. Dos veículos que nós falamos aqui, não tem comparação. O transporte público dava um motor 1113, 130 cavalos. Nós estamos hoje, o menor de potência de cavalo é 260. Pô, é o dobro. Sem falar do câmbio, do diferencial, da tecnologia embarcada, não tem mais cabo de acelerador, não é mais bomba injetor, é potenciômetro, é tudo injeção eletrônica. Então a resposta do veículo é muito maior. Só que ele esquece que a lei da física não perdoa, é matemática pura. Com certeza. Você vai precisar de, quanto mais velocidade, mais tempo e espaço para parar. E outra coisa, uma condição adversa que não tinha no passado e tem hoje. Celular. Isso está sendo a maior adversidade no trânsito no mundo. E é inadmissível um motorista profissional, no momento que ele está transportando vidas, se distrair com isso daqui. Eu sei que todo mundo tem vida social. Todo mundo tem vida social. Mas você tem que ter um momento para você fazer isso daí com segurança. E tem muitas pessoas que ignoram o quesito de segurança. Com certeza. E o resultado não é legal, tá? Tem gente aí que está pagando para trabalhar. E pagando para trabalhar porque ignora a lei da física. Porque ignora os 5 elementos da direção defensiva. Infelizmente. Pessoal, você vai para a empresa para ganhar dinheiro, não é para perder não, hein? E perder mexe no estrutural familiar. É engraçado, porque ele não perde sozinho. Ele perde. A família perde com ele. Perde junto. E vai falar o quê? Ele conta para a família isso aí? Não, conta nada. Duvido que ele conta. Não conta. É que ele vai fazer, Eduardo. Se a empresa assim dá oportunidade, vai fazer mais hora. E ele vai fazer mais hora, e aí nós vamos falando de nível de estresse e cansaço. Qual que é a probabilidade de ele entrar num outro acidente? É grande. 101%. E aí ele começa a colecionar desgraça. 101%. Começa a colecionar desgraça. Então, assim, eu no passado, houve um pouquinho de resistência dos motoristas antigos para migrar para a nova tecnologia. Mas não porque eles eram... Na tecnologia que eles estavam, eles conheciam o veículo perfeitamente. Hoje não. Só que mudou a digeribilidade. Então o motorista antigo no passado ele teve um pouquinho de dificuldade de assimilar do cabo de acelerador para o potenciômetro. Estou falando de condição econômica. Sim. E aí teve um pouquinho de... Aí houve necessidade, aí entra o instrutor, para poder dar uma ajustada nesse pessoal antigo e depois show de bola. Só que o pessoal que está se formando agora não conhece como foi no passado e muitos não estão preocupados em conhecer na tecnologia que ele está. É isso aí. É só acelerar e frear.
Fica essa dica aí pra vocês, estão trabalhando, um baita de um instrutor, o Antônio tá dando essa dica aí. E Antônio, considerações finais. Odu. Tudo que é bom chega no final, É uma pena, tem muita história, cara. Tem muita história, a gente resumiu, é que eu perdi muito tempo contando minha trajetória, mas tem muita história. A galera precisa conhecer os convidados futuros. Sim. Isso aqui é uma prévia pra vocês voltarem aqui e ver e rever a história do Antônio, que vai ser contada mais pra frente em outros episódios. Antônio? Eu só queria mandar um abraço para algumas pessoas aí que certeza. fez parte da minha trajetória. Com certeza. Na Pompituro, o seu Boanerges, que me deu a oportunidade, na época que eu mais precisei. Faz tempo que eu não o vejo. Eu agradeço ele. Agradeço hoje diretor da Santa Cruz, na época gerente nosso, Antônio Aparecido Cloquete, o Cloquetão. Cloquetão, você é monstro, hein? Obrigado. Aprendi muito. Um grande abraço pro meu amigo Johnny, né? Hoje tá continuando a Brígida. Ô, Johnny, um abraço. Espero você ele aqui, sabe, Johnny. Ele sabe o quanto que eu gosto dele. Um grande amigo meu que não está mais na atividade, mas aprendi muito com ele também. Tive a oportunidade, conhecia ele já por nome, mas tive a oportunidade de trabalhar junto. Poça d'Água. Um grande abraço, Poça. A galera falou muito bem do Poça. Você é meu irmãozão, Poça. Meu irmãozão do meu coração. Você entendeu, Poça? Você é meu irmãozão. E teve muita gente aí. Pessoal, é assim, no geral, porque se eu for falar nome, às vezes talvez eu não fale o nome de algumas pessoas. Pessoal, todo o pessoal da Santa Cruz lá, que trabalhou comigo na aviação Santa Cruz, um grande abraço para vocês. Pessoal da Santa Brígida, que nós trabalhamos junto aí. Pessoal dos grupos. Dos grupos no geral. A KBPX, pessoal da KBPX, Campo Belo, Transpaz, Gatusa e por aí vai, tá, pessoal? Um abraço a todos vocês aí, de coração. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. A viagem já tá chegando ao final, com um gostinho de quero mais. Eu fiquei com essa sensação, imagine vocês. O Antônio com certeza volta, Antônio. Lógico. O convite tá aqui em aberto. Você sabe que independente de qualquer coisa, a gente tem uma amizade longa, pessoal, longa. A gente tem uma certa liberdade um com o outro aí. E a gente, assim, eu tô em êxtase aqui vendo o Antônio contar, porque se baseia um pouquinho com a minha história. Eu gostaria de estar aqui mais 2, 3 horas. Sim. Mas o Antônio vai voltar. E eu queria agradecer a todos aí a visibilidade que tá tendo o Papo de Busão. O Papo de Busão aqui, aproveitando o Antônio, a presença dele, eu gostaria de fazer um pedido. O Papo de Busão, ele tá fechado 12 episódios e as empresas que quiserem patrocinar o Papo de Busão, quiserem a marca dele, aqui ó, com esses monstrões que vem aqui, caras que têm qualidade, profissionais de primeira classe, vem aqui, dá uma força pro Papo de Busão. Sim, é a voz, a gente tá apresentando histórias e a gente vai representar a sua empresa. O Papo de Busão tá aqui, aberto esse espaço. Estaremos sábado aí na BBF. Ótimo, ó, que legal. Quem tiver bacana, lá, hein? Bacana. Pessoal, quem não conhece, vai lá. Conhece, é um evento bacana. Tudo que você falou, toda essa nostalgia, a história. Vai isso, tá vai lá, leva lá. Teu filho, leva tua filha, vai lá que é gostoso. O Antônio provavelmente vai dar uma passada lá, eu vou estar lá e, pode chamar a gente, pode abordar a gente, pode trocar ideia. Junto. Você que é empresário que vai estar lá dentro do BBF, pode chamar a gente vai conversar. Eu sei que vai estar um espaço público, mas a gente entra dentro do melhor lugar que a gente gosta. Dentro de um ônibus, a gente vai sentar ali e vai bater um papo. E o Papo de Busão tá aqui, de portas abertas. E, obrigado, Antônio. Obrigado a todos mais uma vez. Agradeço a você, agradeço aí ao pessoal que aqui está nos ouvindo, nos assistindo, né, pessoal? Só peço a vocês, não deixa de dar seu like lá, né? Se inscreva no canal, dá uma força aí, o Du tá de coração aberto, portas abertas, e eu tenho certeza que você amanhã pode estar aqui, tá? Com certeza, tem muita gente boa que tá me chamando no WhatsApp. E assim, a gente já fechou esses 12 programas com a galera que vem vindo, mas quem me chamou uma hora aqui, trazer algum colega para fazer uma resenha vai ter. Então eu quero agradecer, chegamos no ponto final. Vamos virar o reservado aí, vamos pra garagem. Bora. Garagem. Valeu, galera. Obrigado. Abraço a todo mundo. Abraço.